Estamos de volta com Entre Manas, com o nosso convidado Carlos Muri. Olá. Que foi o quase padre. O quase padre. É isso aí. Carlos, no episódio anterior, você falou bastante aí um pouquinho da filosofia. E a gente já entendeu que tem uma paixão pela filosofia. Como que ela entrou na sua vida? Muito bem. A filosofia, como eu disse lá no episódio anterior, ela faz parte do percurso ali de formação do candidato a sacerdote, né? E foi uma experiência muito rica. Eu agradeço, né, mais uma vez o bispo emérito lá da Diocese de São Miguel, que não permitiu que eu pulasse essa etapa da formação, né? Não é que a filosofia me tirou do seminário, não. Pelo contrário, ela me ajudou a entender, inclusive, se era para eu permanecer ou não. Ela me deu bases, inclusive, hoje eu consigo responder o porquê que eu estou fora com a ajuda de filosofia. Mas não é que a filosofia me tirou, né? Mas veja, também não é que a filosofia não ajude a tirar outras pessoas. Tem gente que sai depois faz filosofia porque perde a fé. Mas eu não perdi a fé. A filosofia me ajudou, inclusive, a dar razões de por que eu estou na fé hoje também, né? Mas por que a filosofia é uma paixão? E, na verdade, bem modéstia à parte, eu acho que é um trunfo que eu tenho na manga, né? Para minha vida pessoal e, por que não, também para profissional. A filosofia, por exemplo, ela é um instrumento... Primeiro que, se a gente for analisar historicamente, ela é a mãe da ciência, né? Então, as ciências, as diversas áreas de conhecimento que a gente tem hoje, elas derivaram num primeiro momento, elas vão nascendo lá, né, mesmo que seja meio remotamente, mas elas derivam, né, da filosofia, né, inclusive lá no passado a gente tinha algumas formas de saber, né, que a gente pode falar assim, né, se a gente pegar um pouquinho emprestado do grego algumas palavras, né, por exemplo, a palavra episteme tinha a ver com conhecimento, e vem lá já da época lá da filosofia lá atrás, daí a palavra epistemologia, por exemplo, né, que é o estudo de como a gente conhece as coisas. Depois a gente tem outra forma de saber, que é uma forma mais fraca de saber, que a gente chama de doxa, né? O que é a doxa? A doxa era um saber meio opinativo, meio que a gente fala hoje do achismo, né? Um feeling e tal. Enviesado, você acha? Na verdade, ela é fruto de experiências que o sujeito tem, só que não são experiências provadas, submetidas a um método. Suficientemente coletivas. Elas podem cair naquilo que a gente chama de senso comum. Então, a doxa é uma forma de saber, é o que a gente chama hoje de opinião, né? Por isso que a gente fala que alguma coisa é paradoxal. O paradoxo é quando, possivelmente, a gente tem opiniões que se confrontam. Né? Então o paradoxo tem a ver com essa coisa de uma coisa confrontar, né? A gente fala também, né, que um fulano é muito ortodoxo ou heterodoxo, né? Porque o heterodoxo, né, o hétero a gente sabe que tem a ver com diferente. E aí, gente, uma coisa que é muito legal que a filosofia nos empurra para entender também, né? A etimologia das palavras é muito legal quando você estuda um pouco a origem das palavras, que você mergulha um pouco no grego, no latim. Se você faz teologia no hebraico também, você começa a entender palavras sem nunca ter visto, às vezes, né? Porque se você sabe que orto é certo, né? Ou tem a ver com aquela posição mais clássica de alguma coisa, né? Por isso que quando a gente vai no dentista, a gente põe um aparelho ortodôntico, que é para ajeitar os dentes, né? Então, o ortodoxo, em tese, né, se a gente for traduzir pela letra, é aquele cara que tem uma posição, uma opinião clássica ou certa das coisas. E o heterodoxo é o cara que tem uma opinião que já é um pouco mais alternativo, ele pega um pouco de uma linha que é mais clássica, uma linha que não é... Né? Então, só para ilustrar aqui um pouco, que a filosofia ela vai abrindo caminhos mentais para você compreender o mundo, as coisas, os fenômenos, né? E por que a filosofia é uma paixão? Porque eu acho que hoje, inclusive, né, que a gente está com esse momento... em que a internet fornece diversos tipos de conhecimento, né? A gente está exposto a uma série de linhas de raciocínio, de vieses sobre as coisas, tanto político, diversos, né? Quem estudou filosofia ou quem se preocupa em mergulhar na história do conhecimento, ele acaba sendo vacinado de uma série de clichês que os caras que verdadeiramente pensam e têm intenções na hora que disseminam essas opiniões,
né? Você acaba se vacinando contra uma série de clichês. A gente fala tanto de não ser manipulado, né? Mas só o exercício crítico do pensamento pode ajudar a gente a não ser vítima do cara que quer te empurrar alguma coisa, né? Enfim, só o pensamento crítico pode ajudar a gente a não ser refém de corrente política, de um interesse econômico que se transveste ali de um conhecimento científico e tudo mais, né? Então a filosofia ela tem esse poder de tirar a gente desse lugar comum e nos ajudar a compreender, interpretar fatos e opiniões. Né? Parece um pouco chato ali no começo quando a gente acaba lidando com isso, mas é importante. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, né? Quando a gente pega esse fenômeno, por exemplo, do que a gente tem hoje, né? Que a internet deu voz e a internet deu voz, né? Para muita gente. A gente pega esse fenômeno do terraplanismo, por exemplo, né? As pessoas, num primeiro momento, acham que a questão do terraplanismo, né? Das pessoas que acreditam que a Terra é plana, as pessoas, num primeiro momento, elas tratam esse problema, em tese, como um problema de epistemologia, né? Porque é um problema de como esse pessoal conhece um objeto de ciência que é o quê? O formato da Terra. Tá. Né? Então, num primeiro momento, a gente tem a impressão de que esse é um problema científico. E sim, é um problema de como as pessoas conhecem. Uhum. Né? Mas isso mais como um efeito do que como uma causa, porque o grande problema por trás de tudo isso não é um problema em tese ali por parte do sujeito. Esse sujeito que acha que a Terra é plana, na verdade, não é que ele tem um problema num primeiro momento de cognição, não é que a cabeça dele não funciona direito, mas é um problema político. Aí você fala, mas como assim um problema político? Não, por que é um problema político? Quando a gente fala de político, eu não estou falando aqui só de política partidária. Tá? Eu tô falando de como nós vivemos na polis. O que é a polis? É o lugar onde os seres humanos se encontram e são mais de um. Né? E aí, logo mais, a gente pode falar, né? Como é que a fé, de uma certa forma, entra no meio dessa filosofia aí, né? Só para entender, né? A gente tem a passagem do Evangelho, por exemplo, que Tomé não estava junto com os apóstolos lá, e Jesus aparece ressuscitado para eles, né? Eu vou logo mais fazer o link para você entender por que eu estou misturando essas duas coisas. Veja, o grande problema de Tomé é que ele não estava no meio da comunidade. Ele não estava no meio da polis. Logo, quando ele não acessa experiências de outras pessoas, ele está condenado a reviver o processo de aprendizado de outras pessoas. Então, para quem tem fé, acredita que Jesus ressuscitou. Sim. Só que veja só, você não acredita que Jesus ressuscitou porque você fez uma experiência de ir lá e constatar que Jesus ressuscitou. Você é um recebedor de uma mensagem que veio de outra pessoa. Tem um intermediário. Exato. Ali, né? Você é um receptor de uma instituição. Que instituição é essa? A igreja. Então, primeira coisa, a vida política, a vida em sociedade, ela te ajuda a entender que você está dentro de uma polis que tem instituições. E hoje nós estamos num debate ferrenho aí, porque fala-se tanto de desrespeito às instituições. Mas as instituições não são só o STF, as casas lá de Brasília, né? Você tem dentro da sociedade outros tipos de instituições. Por exemplo, a academia. A academia não é que você vai fazer exercício. A academia é o quê? As universidades. Todo o corpo de aprendizado que a humanidade já desenvolveu durante mais de 2000 anos, né? Se a gente pegar o primeiro estudo sobre a Terra ser plana ou não, a gente tem lá em Erastótenes, bem antes de Cristo, a primeira experiência que ele fez chegando à conclusão que a Terra já era redonda. Mas por que o terraplanista acha que a Terra é plana? Não é um problema de ciência, porque se você perguntar pra mim se eu já vi a Terra redonda, dos pontos de vista onde eu já acessei na Terra, eu nunca vi a Terra redonda. Eu só vi porque eu vi na televisão, ou porque... né? Então, veja, não é que é um problema desse indivíduo. O problema desse indivíduo é que ele está ignorando todo o ganho de conhecimento e o ganho que essa sociedade tem, né, já de mais de 2000 anos de ciência, de progresso no conhecimento, né? O problema é que ele está ignorando uma instituição, que é o quê? As universidades, a academia. Então não é um problema de cognição exatamente para valer, assim. Porque se a gente for depender só do que a gente viveu como experiência, a gente está condenado a voltar a fazer fogo na mão. Sim. Entende por quê?
o problema da pessoa é um problema aqui que a gente tá falando de como estar na polis. Então... É isso que eu falei assim, a polis é um desafio, né? Exato, é um desafio estar na polis, mas pra dizer que, tá vendo como a filosofia, ela te ajuda a desvendar os problemas por dentro, né? Ela te dá esse componente crítico pra você não cair simplesmente, o terraplanista é uma pessoa, não sei o quê. Não, você tem que entender o porquê, porque é legítimo você querer ver com os próprios olhos, tanto é que Tomé vai e fala, se eu não tocar lá, né, no lado e na chaga de Jesus, eu não vou acreditar. Só que aí, que lição que Jesus dá pra ele, né? Inclusive, tem muito terraplanista religioso, se me ouvir, acho que vai fazer sentido. Que lição que Jesus dá pra ele? Olha, você acreditou porque viu, mas felizes os que vão acreditar porque não viram, porque tiveram a capacidade de confiar no seu próximo. Esses dias eu vi um vídeo de um rapaz falando que ele era um dos maiores militantes de terraplanismo. E aí pagaram pra ele uma experiência, ele fez que nem Tomé, né? Foi lá tocar na chaga de Jesus. E aí ele viu do alto que a Terra sim é redonda. Agora ele se tornou o quê? Um dos maiores militantes anti-terraplanismo. Só que acontece, o pessoal que seguia ele virou pra ele e falou, não, o lobby te comprou. Você entendeu que é um problema aqui de fé na instituição? Você não acredita na instituição. Por isso que você tá refém. E a gente então vê é um problema isso. político, é um problema de como estar no meio da sociedade. Exatamente. Entendeu? E uma das coisas que mais me choca, pode parecer um exemplo idiota, mas assim, há um tempo atrás eu vi um vídeo de um garoto intitulado Coach Mirim, né? Essa juventude dos 13, 14, 15 anos, né? Falando, pra que eu vou pra escola se eu posso fazer dropshipping, se eu posso vender, se eu faturo 30 mil reais por mês? Exato. Pra que eu quero saber quem foi Aristóteles? Exato. Gente, é tão dolorido você ver que a polis tá te levando por caminhos, né? A gente se preocupa. Né? Pois é. E, enfim, o nosso papo aqui a gente vai falar de bastante coisa, mas é impressionante, né? Porque a filosofia, inclusive, ela tem esse poder, né? E aí, particularmente eu, como cristão, penso que a filosofia, junto com a fé, tem a capacidade de significar as vidas, né? Porque, como dizia o Marx, né? O Karl Marx, que também foi um filósofo e economista, ele falava que muitas vezes não, né? Segundo ele, a infraestrutura da sociedade vem antes da superestrutura, né? Então, primeiro, né, vocês que são aí do RH devem lembrar lá da pirâmide do Maslow. Então, primeiro a gente atende as necessidades físicas e ali mais primordiais, depois a gente vai subindo para as mais nobres, em tese. Como a gente está numa sociedade em que a gente busca, em primeiro momento, a subsistência, e é tão ferrenha essa luta, é grande essa luta para que a gente vença materialmente na vida, a gente pode ficar preso nessa base da pirâmide. Para sempre, né? E aí a gente esgota a existência e o propósito da nossa vida nessa base. Por isso que o cara fala, eu não preciso conhecer Aristóteles, eu não preciso conhecer arte, eu não preciso conhecer religião. Eu só preciso vender. Eu preciso vender e fazer dinheiro. E aí depois que o cara vende e faz o dinheiro, né? É onde a gente vê tanta gente falando, eu conquistei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esses dias eu vi uma influenciadora aí, inclusive, que dá aula de português, né? Super badalada aí nas redes, falando que hoje ela vive uma crise de não saber mais pra onde ela tem que ir, assim, de conquista, porque ela conquistou tudo. Eu acho que os nossos modelos, né, eles vão caminhando numa direção extremamente perigosa. Eu acho que, me perdoem por dizer isso, mas eu me recuso a viver num mundo de influenciadores digitais. Eu acho que eles entopem a gente com tanta bobagem, com uma ostentação, com um estilo de vida que desvirtua completamente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Você sabe que eu fiz uma experiência quando eu estava no seminário, que é uma coisa assim que eu vejo que muita gente rica ainda, muita gente com muito dinheiro, tá? Não conseguiu acessar. Que é o seguinte, e que eu acho que é o maior luxo da vida de uma pessoa, tá? Que é o seguinte, quando eu estava no seminário, eu sentia que eu tinha um propósito e um objetivo de vida muito bem traçado. Hoje eu ainda tenho isso, graças a Deus, comigo. Mas
eu penso que tem... E assim, o que me permitia isso? A instituição, a igreja, ela dá para o sujeito uma base econômica, assim, básica, né? Para não ser redundante aqui, para o sujeito poder não ter que se preocupar com a dimensão mais material da vida dele. Então, eu tinha um quartinho bonitinho, com banheirinho, tudo assim, nada de luxo, não. Uma coisa básica para eu poder viver e tal. Eu tinha acesso a transporte comunitário, então a gente tinha um carro no qual a gente ia para a faculdade todo dia, né? E não me faltava nada. Mas eu estava muito longe de ter uma vida luxuosa. Entendeu? Só que, veja, com muito pouco, eu já estava pulando um percurso enorme da vida de muita gente, que é o quê? Ter que lutar por condições materiais para poder me dar o direito de olhar para questões super nobres, existenciais, intelectuais e espirituais. Né? Então, como a igreja te fornece o básico, veja, eu já tinha acesso a coisas que gente que tem muito dinheiro não tem, que é o quê? A possibilidade de dedicar tempo para coisas e objetivos e propósitos que não estão ligados ao dinheiro. Então, quando eu ia para minha pastoral no fim de semana pregar, isso não tinha a ver com ganhar dinheiro. Isso tinha a ver com mexer com a vida das pessoas. Né? E tem gente que para manter o seu padrão de vida, material e tudo mais, eles vão ter que ser eternamente escravos do próprio negócio e vão ter que se dedicar eternamente àquele negócio para poder um dia ter algum tempo disponível para poder se dedicar a algumas causas que eles acreditam. Né? Então, a vida religiosa me mostrou que o maior luxo não é você ter muito, mas você poder ter tempo para se dedicar àquilo que você acredita. Isso é o maior luxo. Isso é verdade. Então, veja, tem gente que fala assim, eu preciso... Eu tinha um rapaz na época que eu trabalhava nessas multinacionais aí que vocês citaram, que uma vez a gente estava descendo no elevador, ele falou assim, o rapaz perguntou para ele, qual que é o seu objetivo de vida? Ele falou, conquistar o primeiro 1 milhão. E depois, o segundo. E depois, o terceiro. Ele falou, cara, mas isso aí uma hora não faz sentido, né? E aí o que as pessoas fazem? Elas acabam tendo que aumentar o seu padrão de vida para justificar o fato de que elas vão trabalhar o resto da vida para poder ter algum sentido na vida. Essa é a corrida... Tem corrida sem linha de chegada. É a corrida dos ratos, né? Que o Pai Rico, Pai Pobre fala lá nos livros dele, mas eu tô pegando emprestado para falar que tem como você vencer financeiramente e continuar ainda na corrida dos ratos. Existencial. Né? Então, veja, existe um momento na vida que adicionar mais dinheiro pode sim ser produtivo. Não tô falando que a riqueza é uma coisa ruim. Jamais. Inclusive, eu sou um cara de finanças. Né? Mas o dinheiro com propósito. Sim. Né? O dinheiro só pelo dinheiro, ele te escraviza. Aí você continua trabalhando para o dinheiro e não fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, a filosofia, ela ajuda o sujeito a pensar todas essas dimensões, inclusive materiais. Por isso que eu digo que ter me formado em filosofia me ajuda, inclusive, na hora que eu dou uma consultoria para um cliente, ajudar ele, mas para qual objetivo você quer fazer esse investimento e tal? Né? E pode me ajudar, inclusive, né, a dar um pitaco na vida do cara. Às vezes, dependendo do perfil de investimento que a pessoa quer, que aquele empresário quer, eu posso ajudar a direcionar ele, inclusive no prazo, né? Do que ele quer investir, do que ele quer fazer. Então, isso é só uma ilustração de como a filosofia destrava você para você não ficar refém de ideias prontas. Né? Porque as pessoas, na loucura do dia a dia, na hora que você precisa trabalhar, ganhar seu salário, pagar suas contas, a gente não tem tempo, às vezes, de ficar estudando, se debruçando sobre as coisas. Então, o que a gente faz? A gente tem que comprar soluções intelectuais prontas, que vem da internet, que vem da TV. Então, a filosofia ajuda... perigosas, entendeu? Então, por isso que o estudo, o exercício da filosofia e de uma fé refletida, ela te ajuda a você ficar menos refém dos predadores intelectuais. Sim. Que tem de monte, né? Então, atenção, coaches mirins, fãs de coaches mirins. Você que fica horas aí no seu Instagram assistindo rios de influenciadores digitais e seus ranchos, suas casas, consuma suas com fazendas. Parcimônia, né? Com discernimento. Verdade. Porque esse fenômeno da internet, ele veio pra ficar. Tem muito influenciador que é bom, tem muito conteúdo bom na internet, né? É bom que até tira
o monopólio da TV. Sim. Mas a gente tem que ficar cuidado. Tem que ter cuidado. E a gente falou, antes de terminar o episódio anterior, né, da sua juventude frente às suas transições. Sim. Né? Como é que é isso para você? Que balanço você faz, né? Você tá na casa dos 30 aninhos, com muita vida pela frente. Qual o balanço que você faz dessas mudanças todas? Olha, eu acredito, primeiro assim, que Deus é generoso com todo mundo, né? Não tenho dúvida. Deus é generoso com todo mundo, mas eu acredito que eu tive, assim, a graça de poder contar com pessoas que me orientaram, né? Inclusive, hoje, eu tenho um diretor espiritual, que por uma questão de discrição, não vou dizer quem é, mas eu tenho uma pessoa que me acompanha religiosamente e que foi fundamental nesse meu percurso. Né? Primeiro tive a minha tia lá, que hoje já é falecida, ela morreu com 99 anos e 10 meses de idade. Faltou pouquinho para 100. Mas ela morreu entregando o bastão para essa pessoa que me acompanha hoje, que é, por que não dizer, é um psicólogo. Né? Não um psicólogo com chancela científica, porque ele não estudou psicologia, mas dando mais um pouquinho de etimologia aí para vocês, né? A palavra psique lá em grego vem de alma. Então, e logia vem de estudo. Então, psicólogo ou psicologia é o estudo da alma. Né? Que modernamente, para escapar um pouco ali daquela seara da religião, a gente chama de mente. Né? Então, psicologia é o estudo da mente, mas não deixa de ser o estudo da alma. Né? Então, os monges, os padres, essas pessoas da espiritualidade, né? E eu vou tomar a liberdade aqui de falar do mundo católico, os padres lá do deserto, da igreja e tal, são pessoas que são psicólogos do mundo há muito tempo, né? Não só eles, né? Se a gente pegar as religiões asiáticas também, os budistas, o pessoal, eles são psicólogos da humanidade há muito tempo, né? Então, eu tive a graça de contar com pessoas que não tiraram os problemas da minha frente, porque a impressão que dá é que, nossa, que juventude incrível, né, intelectualizada e tal, mas não, minha juventude foi marcada por sofrimento psicológico também, teve as suas dificuldades, mas a grande graça é que eu tive condições de endereçar essas questões. Né, eu tive pessoas com as quais eu pude contar para poder lidar com essas situações, né? E, inclusive, mais recentemente, também na época de transição, por que não contar com o auxílio da terapia, dos psicólogos também a nível profissional, né? Isso é importante. E o balanço que eu faço, respondendo de forma mais direta a sua questão, é que eu acredito que foi tudo bem sucedido, foi tudo com risco calculado. Então eu tomei as decisões. Aí o economista. É verdade, né? Tomar o risco calculado, né? Foi tudo assim. Eu tive muito medo, porque, assim, por exemplo, a minha migração, né, para vocação matrimonial, ela foi muito complicada. Inclusive, minha esposa passou poucas e boas, porque eu tive 30 anos que eu achei que eu era padre, que eu ia ser padre. Então eu tinha uma cabeça de padre, uma mente de celibatário, costumes de quem é solteiro. Então, até hoje ela sofre, às vezes, com alguma desordem da minha parte, né? Não vou ficar iludindo vocês, tá? Senão vocês vão achar que eu sou, assim, um exemplo de pessoa. Mas é bacana a gente ouvir. Mas porque eu tenho debilidades que eu preciso trabalhar ainda. E não deixa de ser, viu? O culpado não é o seminário, viu? Porque o seminário tem a dimensão que eu falei que é comunitária, né? Então a gente aprende. Lavou a louça, tem que secar, tem que guardar, tem que não sei o quê. Você tá vivendo em comunidade, né? Então, é claro que eu tenho pontos que eu preciso trabalhar ainda, mas eu digo, nesse momento de transição, quando eu fui sair dessa vida religiosa, que é uma vida um pouco mais individual, né, que você não tem que dar conta do seu dia a dia para alguém que mora com você no seu quarto, vamos dizer assim, né? O ecossistema é diferente. O ecossistema é diferente, né? Então, minha esposa ainda passa poucas e boas aí, um pouco nesse sentido, né? Enfim, mas estamos trabalhando nisso. Né? Estamos trabalhando nisso, mas as mudanças foram bem feitas, foram acompanhadas, é claro, não foram fáceis, né? Teve dificuldade, teve muita crise existencial, tinha dia que o relacionamento quase acabava, porque eu falava, imagina, né? Porque assim, a minha vida foi muito intensa, né? Então eu comecei a namorar com a minha esposa,
daqui a pouco, porque assim, a minha esposa vai fazer 38 anos, eu tenho 35, então assim, a vida começou, a gente não teve toda a nossa década de 20 anos pra namorar, pra errar, pra terminar, não, a gente começou a namorar e casou em 3 anos, né? Então assim, a gente tem projeto de ter filho, então daqui a pouco as coisas precisam acontecer pra nós, né? Inclusive depois a gente vai falar sobre a minha consultoria financeira, num momento em que eu tô escalando o máximo essa consultoria financeira, porque eu tenho projetos, né? Então, tudo aconteceu de uma forma muito rápida e eu precisei trocar o pneu do carro com ele andando, né? Porque a minha esposa, ela já tem... Ela não é mais uma menina, né? Então eu precisava dizer, pô, e aí? Vou empreender uma família? Vou voltar pro seminário? O que eu vou fazer da vida, né? E aí eu decidi permanecer com ela e é claro, eu precisei trocar o pneu do carro com ele andando, né? Então o nosso namoro foi bom, mas também não foi fácil, foi um namoro muito adulto, foi muito marcado por maturidade, por discernimento, né? Mas graças a Deus estamos aí com a ajuda de Deus, né? O matrimônio não é uma caminhada solo dos dois, né? Deus está no meio disso e essa é a minha esperança. A minha esperança é que Deus está conosco e que nos ajuda em cada passo que a gente dá. E é muito bom, né, Carlos, você trazer essa coisa do desafio, porque às vezes as pessoas têm a visão de que quem tem uma espiritualidade mais concreta e mais longeva, de não, a pessoa tem a vida perfeita, né? Perfeita, e ninguém tem uma vida perfeita, né? Não é longe a fé, disso. não é uma carreira de sucesso, não é um casamento que vai fazer com que a sua vida seja perfeita. Sim, com certeza. Eu acho que a gente vive para aprender, a gente vive para aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, né, de fazer cada uma dessas coisas. Então, assim, sem palavras para te agradecer por tudo que você compartilhou até agora. Não, eu que agradeço o espaço e o exercício. A gente vai fazendo uma própria revisão da nossa história, né? E é bom, como você falou, né? A gente partilhar a mesma história, porque isso ajuda pessoas que às vezes estão num momento de crise, num momento, né? E é isso, esse é o percurso que a gente está empreendendo aí por enquanto. E com certeza. tem mais coisa aí com a graça de Deus por vir, né? Amém. Gente, ainda tem coisa ainda pra gente aqui, ó, extrair desse rapaz. Se vocês estão aqui, ó, gostando, então continuem ligadinhos, porque segunda-feira, 12h30, no nosso canal do YouTube, tem mais Carlos Muro e o Dr. Patioli pra vocês. É isso aí, valeu, gente.